Capítulo 20, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse é um tema importantíssimo. Ele está profundamente vinculado ao que nós falamos, no capítulo precedente sobre meio ambiente urbano, embora não só, a questão dos resíduos sólidos não é uma questão somente urbana, mas fundamentalmente é uma questão urbana. E aí o Brasil estabeleceu, através da sua Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, um sistema que vem sendo implantado com dificuldade, mas vem avançando, que se tem alguns pontos bem interessantes. O primeiro deles é a chamada logística reversa. O que seria a logística reversa? Como é que funciona essa responsabilidade? Normalmente, quando eu compro um produto, ou qualquer um de nós compra um produto, né, nós sabemos do direito civil que, na medida que aquele bem que se dá a tradição do bem, não é que o bem móvel sai da mão do vendedor e vai para a mão do comprador, então ali acabou a responsabilidade do vendedor com relação aquele produto pertence ao comprador, né, ao consumidor, e o consumidor faz dele o que bem entender. Muito bem. E aí nós temos uma característica interessante do direito ambiental, que é o chamado dano difuso. O exemplo mais assim, os 2 dos exemplos mais, relevantes nessa questão, nós poderíamos usar as pilhas e baterias e o PET, né, as embalagens. Então, o sujeito foi, comprou um refrigerante PET, jogou fora aquele PET e era um sujeito bem educado, jogou fora dentro de uma lixeira da prefeitura. Ocorre que a quantidade de PET é de tal natureza, ou a quantidade de latas de alumínio, por exemplo, de refrigerante, é de tal natureza que fica impossível que eu responsabilize aquele comprador pela destinação final. Então aí se criou a questão da logística reversa. O que é isso? O fabricante ele fica responsável pelo produto, e aí é uma cadeia de responsabilidade que envolve inclusive o comprador, o vendedor, ele fica responsável do berço ao túmulo, ou seja, desde que o produto nasceu até quando o produto sai do mercado, foi vendido na sua embalagem. A lei cuida disso, a lei estabelece mecanismos para isso. Ela cria os chamados acordos setoriais, nos quais os produtores, os comerciantes, etc., as pessoas envolvidas na cadeia logística daquele produto, elas chegam a determinados compromissos que dizem respeito a dar uma destinação final adequada para esse tipo de produto. Então essa é uma característica, isso é o que se chama logística reversa, essa é uma responsabilidade muito peculiar que existe, não é? Esse é um ponto da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Um outro elemento fundamental da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí a gente está um pouco não, eu diria até muito atrasado, nessa questão, que é a questão da destinação final dos resíduos, sobretudo os resíduos urbanos. Então, isso é o quê? Isso é o lixo, porque há uma diferença entre resíduo e lixo, né? São muita coisa que não serve para a minha atividade industrial, né, que o meu processo industrial tornou como sobras, pode servir para um terceiro. Então isso que se chama de resíduo, porque ali há um valor econômico, não é? O lixo é aquela res derelicta, é a coisa jogada fora, é a coisa de ninguém, é a coisa sem valor. Este problema nós ainda não conseguimos resolver, porque a Lei da Política Nacional do Resíduo Sólido, nas suas versões originais, ela cobrava determinado grau de tratamento para, de solução, melhor dizendo, para os resíduos urbanos, que muitas vezes os municípios não tinham condições econômicas de fazer. Então, os lixões, infelizmente, são uma realidade brasileira, não é? Agora, com a questão das mudanças climáticas, com a necessidade de uma nova política energética, já se vê
vários municípios que têm associado resíduos sólidos, lixo e geração de energia. Então já se começa a ver projetos que incorporam, em aterros, sanitários, em aterros controlados, começam a utilizar os gases que saem dessas fontes, verdadeiras fontes de energia, para gerar eletricidade. Então veja, é aquilo que eu tinha falado nos capítulos anteriores. Isso é o holismo. Nós estamos falando de resíduos sólidos, estamos falando de lixo urbano e, ao mesmo tempo, a gente pode ter uma solução energética para esse problema e ajudar dentro da questão das mudanças climáticas, globais. Esse é o foco, essa é a maneira como nós estamos tentando trabalhar esse capítulo específico dos resíduos sólidos, vinculado sempre a outras questões, porque quando a gente fala de direito ambiental, proteção do meio ambiente, todos esses temas, de uma forma ou de outra, se convergem para o mesmo ponto. E a política energética é fundamental dentro dessa convergência. Então, a ideia que nós temos no capítulo é um pouco essa, e espero que todos gostem. Muito obrigado.